Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. É uma grande alegria ter você conosco. Vamos retornar ao estudo de João capítulo 14 e descobrir mais riquezas que o sermão da última ceia tem para nos ensinar. No último programa passei uma lição de casa para você. Você não se esqueceu, não é? Pedi que você lesse o parágrafo que vai do versículo 8 a 14, do capítulo 14 de João. Já vimos que, na verdade, este sermão é um diálogo que aconteceu por ocasião da última ceia. Parece que Jesus ensinou os discípulos a questionarem. Como os grandes rabinos que vieram antes dele, Jesus usava o método de perguntas e respostas para ensinar. Esse é um método marcante e característico entre os rabinos. Uma vez perguntaram ao rabino Hillel, por que os rabinos sempre respondem uma pergunta com outra pergunta? E aí o rabino Hillel respondeu, e por que não faríamos isto? Era assim que Jesus ensinava, fazendo perguntas. Acho que os discípulos assimilaram o método de Jesus e por isso fizeram tantas perguntas a ele. Quando eles não entendiam o que Jesus estava falando, não hesitavam em perguntar. Esse parágrafo que pedi que você lesse é a parte mais importante desse sermão. Pedro fez duas perguntas. Senhor, para onde vais? E, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Jesus respondeu a esta pergunta no início do capítulo 14. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu, estou indo preparar um lugar. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Porque esse lugar ainda não está pronto. Depois de responder as perguntas de Pedro, Jesus ainda acrescentou, vocês conhecem o caminho para onde vou? E dessa vez foi Tomé quem perguntou, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Em resposta a esta pergunta, Jesus proferiu um dos versículos mais conhecidos do Evangelho de João e de toda a Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Parece que com esta resposta Jesus quis provocar outra pergunta, porque logo depois da resposta à pergunta de Tomé, ele declarou, se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Isto fez com que Filipe dissesse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Você já deve ter reparado que no Evangelho de João, Jesus está sempre falando do Pai. Ele mencionou o Pai 124 vezes nesse Evangelho, e 43 vezes durante a última ceia. Então, isto era tudo que Filipe estava ouvindo, o Pai, o Pai, o Pai. Jesus estava sempre falando sobre o Pai. Aí Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. A resposta de Jesus ao pedido de Filipe é o nosso tema de hoje. Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vamos dar uma parada aqui e ver o que Jesus disse nesse trecho do sermão da última ceia. No último programa, quando passamos a lição de casa para você,
comentamos que este é o trecho mais importante do sermão da última ceia. Esta reunião para a celebração da Páscoa foi um retiro que Jesus promoveu com os apóstolos antes de deixá-los e comissioná-los para levarem o Evangelho até os confins do mundo. Vou tentar resumir com minhas próprias palavras o que Jesus falou neste parágrafo. Ele disse: vocês já estão comigo há 3 anos e se fascinaram com as coisas que me viram fazer e com as palavras que me ouviram falar. Mas deixem-me contar algo sobre as minhas palavras e obras. Tudo o que faço mostra que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. No capítulo 10, encontramos a seguinte afirmação de Jesus: eu e o Pai somos um. Imagino Jesus juntando suas mãos ao falar esta frase. Hoje talvez Jesus dissesse: eu e o Pai somos unha e carne. Eu e o Pai não desgrudamos. Eu e o Pai estamos sempre juntos. Eu ando com o Pai e o Pai anda sempre comigo. Estou unido ao Pai e o Pai está unido a mim. Tudo que faço e cada palavra que falo é resultado desse relacionamento que tenho com o Pai. Jesus estava dizendo que a obra do Pai estava sendo feita na terra através dele e que a palavra do Pai estava sendo anunciada através dele, porque ele e o Pai são um. Por isso tudo que Jesus fez foi uma expressão da unidade que ele tem com o Pai. O versículo que vem em seguida é a parte mais empolgante deste parágrafo. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus estava dizendo que os deixaria, mas pediria ao Pai que, quando isto acontecesse, o Espírito Santo fosse derramado. E agora a mensagem principal do sermão da última ceia. Quando o conselheiro vier, ou quando o Consolador vier, quando o Espírito Santo vier, se vocês forem um com ele, como eu tenho sido com o Pai, então a obra do Pai será realizada na terra através de vocês, e a palavra do Pai será anunciada através de vocês. Creio que esse seja um dos maiores desafios do Novo Testamento, tanto que Jesus afirmou: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Chegamos à conclusão que Jesus queria. O que vale mais é a quantidade e não a qualidade. No capítulo 16, ele disse que tinha que deixar aquele corpo, porque assim, em qualquer lugar onde os discípulos estivessem, ele estaria não apenas com eles, mas também neles, assim como ele estava no Pai e o Pai nele. Isso quer dizer que onde quer que um deles estivesse, ali ele estaria. No capítulo 2 de Filipenses, lemos que quando Jesus veio ao mundo como homem, largou mão de alguns de seus atributos como Deus, por exemplo, a onipresença. Deus está em todo lugar. Durante os 33 anos em que Jesus viveu na terra, ele só podia estar em um lugar de cada vez. Por livre e espontânea vontade, Jesus abriu mão de sua onipresença. Jesus estava dizendo que depois que acontecesse esta transição e deixasse aquele corpo terreno, os discípulos estariam em união com ele, na verdade, mais próximos do que jamais estiveram. E como Jesus estaria neles e eles em Jesus, onde qualquer um deles estivesse, Jesus também estaria. Nos versículos seguintes, lemos as seguintes palavras de Jesus: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Pense um pouco. Isso quer dizer que você serve a Jesus, anda com Ele, e Ele trabalha em você e através de você, de forma que a palavra dEle é anunciada através de você, e a obra dEle é feita através de você. E quando você, às 11 da noite, cai na cama, exausto, e dorme, para que suas forças sejam renovadas, do outro lado do mundo, seus irmãos em Cristo, que também estão em Jesus, e em quem Jesus também habita, estão se levantando e começando a servi-lo. Sempre existe alguém ao redor do globo servindo ao Senhor. Jesus está sempre se expressando em alguém através do seu povo. Esse ensinamento de Jesus é muito importante e está ligado a algo novo que ele disse.
e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso não quer dizer que você terá tudo o que quer. Existem alguns requisitos aqui. Você tem que pedir em nome de Jesus para que o Filho glorifique o Pai. Conforme lemos em Romanos 8:28, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você estiver envolvido em algo que exalta Jesus Cristo e glorifica o Pai, tudo que você pedir em nome de Jesus, Ele o fará. Esses versículos são demais, são preciosíssimos. Mas Jesus não parou por aí. Ele continuou no versículo 15 dizendo: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro ou consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Que ensino maravilhoso para as nossas vidas! Essas palavras de Jesus fizeram com que Judas, não Iscariotes, Judas fizesse outra pergunta. Havia 2 apóstolos chamados Judas. Esse Judas fez a seguinte pergunta a Jesus: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai, que me enviou. Observe que nos versículos 15 e 16 Jesus diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, para estar com vocês para sempre. Que ensino preciosíssimo esse, não é verdade? Finalizando o programa de hoje, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem prazer em obedecer aos mandamentos do Senhor? Você tem prazer em que a palavra de Deus viva em você cada momento? Pense nisso. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.